Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Meu Cartório e vamos para o segundo vídeo sobre direito tributário voltado para concursos de cartório. Ainda sobre aspectos fundamentais, então vamos começar sem mais delongas. Então hoje a gente vai falar sobre as limitações ao poder de tributar. É um conteúdo extenso, mas de suma importância para que a gente possa compreender os principais aspectos do direito tributário, em especial porque a gente vai estudar sobre os princípios nesta aula. Então vamos começar. Então, a Constituição Federal, ela traz dois tipos de limitações ao poder de tributar, quais sejam os princípios e as imunidades, ok? Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma delas, né? Começando pelos princípios. O Alexandre Maza, diz que princípios tributários são preceitos fundamentais de importância obrigatória pelo legislador e pelo fisco, cujo descumprimento causa a nulidade do tributo ou de sua cobrança. Portanto, veja que os princípios eles são voltados, né, em especial para o legislador e para o fisco. Né? Eles devem observar obrigatoriamente tais princípios, sob pena de causar aí a nulidade, seja do tributo ou de sua cobrança. Portanto, trata-se de um direito aí fundamental do contribuinte, né, no caso do legislador e o fisco, observarem esses princípios tributários. Indo mais adiante, dando uma olhadinha na Constituição Federal, os princípios tributários, enquanto garantias fundamentais aos contribuintes, são cláusulas pétreas, tá? Então, a gente precisa guardar essa questão aqui, que os princípios tributários, eles constituem garantias fundamentais e, por conta disso, são consideradas cláusulas pétreas. Então, a gente sabe, né, no artigo 60 da Constituição Federal, que fala sobre as emendas à Constituição, o parágrafo 4º, ele diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Tá? Então, dentre esses direitos e garantias individuais estão os princípios tributários que a gente vai ver mais à frente. Okay? Não apenas os direitos e garantias fundamentais contidos lá no artigo 5º, né? Mas também esses princípios de direito tributário que a gente vai ver em seguida. Okay? A regulamentação infraconstitucional dos princípios exige lei complementar. Esse é outro tópico que a gente precisa analisar, ok? A própria Constituição Federal, ela exige aqui que a regulamentação em nível infraconstitucional dos princípios, ele precisa ocorrer por meio de lei complementar. Então, o artigo 146 da Constituição diz que cabe à lei complementar, inciso 2, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, ok? Então, percebe-se aqui que exige-se uma forma específica de legislação para regular tais limitações constitucionais ao poder de tributar. Tá? Ou seja, vai exigir aqui uma lei complementar, que, como sabemos, tem um quórum de aprovação mais privilegiado, ou seja, é mais difícil aprovar uma lei complementar do que uma simples lei ordinária. Okay? Outra questão importante é que os princípios eles devem receber interpretação ampliativa. Tá? Então, sempre aí buscando ampliar, né, o alcance dessas normas de modo a beneficiar o contribuinte. Portanto, princípios devem receber interpretação ampliativa. Começando então pelo princípio da legalidade. Agora vamos ver os princípios em espécie, ok? Lá na Constituição Federal de 88, o artigo 150, que vai ser objeto de estudo nessa aula, diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, portanto a todos os entes aqui, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Tá? Trata-se, pois, do princípio da legalidade tributária, ok? Então não pode, aqui é vedado, né? Tanto exigir quanto aumentar o tributo sem uma lei estabelecendo essa questão, ok? Essa instituição ou aumento do tributo. Já o Código Tributário Nacional diz em seu artigo 97 que somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção, portanto a extinção também, né, exige uma lei formal, a majoração de tributos ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos tais. Tá? Essas exceções aqui vão dizer respeito ao imposto de importação, de exportação e sobre operações financeiras, ok? São aqueles impostos tipicamente extrafiscais, né, cujo objetivo ele não é arrecadatório, e sim de regulação de comportamento e regulação dos mercados. Okay? Inciso 3º, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo. Portanto, tanto a definição do fato gerador quanto do sujeito passivo depende de lei em sentido formal.
O inciso 4, a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos tais, que também vai tratar aqui dos impostos extrafiscais. Okay? Então, a fixação de alíquota do tributo e a base de cálculo também depende de lei. Inciso 5, a combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. Tá? Então, também as penalidades exigem aqui a edição de lei em sentido formal. E, por fim, aqui, também depende de lei, então, o inciso 6, as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. Tá? Então, tudo isso aqui vai depender de lei. O parágrafo 1º vai dizer que equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Tá? Então, às vezes, o legislador, né, o fisco vai querer alterar a base de cálculo, modificá-la, né? Mas isso vai acabar tornando o tributo mais oneroso, mesmo que não tenha havido alteração da alíquota, ok? Mas nesse caso aqui, vai se equiparar a majoração do tributo, ou seja, vai exigir aqui, vai exigir a lei em sentido formal da mesma forma. Porém, o parágrafo 2º diz que não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Tá? Então, toda vez que a gente estiver tratando aqui da simples atualização do valor monetário, ou seja, da simples correção monetária, não vai exigir aqui a lei em sentido formal, podendo ser um ato do Poder Executivo, né? Notadamente aí decretos, muito utilizados aí para atualização do valor monetário da base de cálculo e do IPTU, por exemplo. Né? E aí a gente pode tratar também, dentro desse aspecto da legalidade, das espécies legislativas, ok? Então, nós temos aqui, em regra, os tributos podem ser instituídos por lei ordinária, lei complementar e medida provisória, ok? Portanto, são esses 3 tipos de lei que podem aqui tratar, né, da instituição de tributos. Porém, sabemos que as medidas provisórias elas não podem ser usadas em caso de reserva de lei complementar, nos termos do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, ok? E temos uma outra regra aqui, importante com relação à medida provisória, que consta da Constituição, artigo 62, parágrafo 2º, que diz o seguinte: medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos tais, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Tá? Então, isso foi incluído por uma emenda constitucional, número 32, de 2001. Então, veja aqui que quando se tratar de uma medida provisória, que implique tanto a instituição quanto a majoração de impostos, aqui está tratando apenas de imposto, tá? Exceto aqui os impostos extrafiscais, ok? Essas medidas elas só produzem efeitos no exercício financeiro seguinte, ou seja, respeitado ali o princípio da anterioridade, certo? Se houver sido convertida em lei, né? Ou seja, será necessária a conversão em lei daquela medida provisória até o último dia do exercício em que ela foi editada, tá? Então, uma importante aqui garantia para os contribuintes, ok? Agora, existem alguns tributos que eles são submetidos à reserva de lei complementar. Quais sejam eles? Vamos ver. Os empréstimos compulsórios, o artigo 148 da Constituição, o imposto sobre grandes fortunas, do artigo 153, inciso 7, que não foi criado ainda, os impostos residuais que a União pode criar, conforme o artigo 154, inciso 1, e novas fontes de custeio da Seguridade Social, nos termos do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Okay? Então, são somente essas 4 espécies aqui, esses 4 tributos, certo? Que eles estão submetidos à reserva de lei complementar. Somente lei complementar pode criar esse tipo de tributo, ok? Portanto, aqui está excluída a possibilidade de instituição por meio de medida provisória, ok? Muito bem. Aqui, eu já até havia colocado aqui embaixo, né? Esses tributos não podem ser criados por medida provisória, ok? Continuando, portanto, o princípio da isonomia, agora a gente vai entrar, no mesmo artigo 150, diz que é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Aqui estamos diante do princípio da isonomia.
Então, eu trago aqui algumas questões de concurso. A CESP já considerou correto aqui o seguinte: considerando que Júnior, Júlio e Augusto tenham diferentes ocupações profissionais, exerçam diferentes funções e percebam remunerações de diferentes denominações jurídicas, à luz do princípio constitucional tributário da isonomia, os três devem ser tributados com a mesma carga de imposto de renda, certo? Então aqui não é porque eles exercem funções diferentes, tá? E percebem remunerações de diferentes denominações jurídicas, que eles deveriam ser taxados com imposto de renda com cargas diferentes, ok? Então, o princípio da isonomia é justamente isso. Já a Fundação Carlos Chagas, ela traz como correta a seguinte assertiva: a concessão de isenção de certo tributo para um determinado setor produtivo que esteja passando por dificuldades de mercado em detrimento de outros setores produtivos é constitucional, atendendo em tese ao princípio da isonomia. Tá? Então veja aqui que o princípio da isonomia não exclui, né, a possibilidade da concessão de benefícios fiscais a um determinado setor produtivo em detrimento de outro, ok? Isso vai depender, obviamente, dos casos concretos. E muitas vezes isso é utilizado, né, para garantir aqui que determinado setor possa se restabelecer. O STF traz aqui na ADI 1655 do Amapá uma questão interessante, que havia uma lei estadual que isentava o IPVA de transportadores escolares, porém desde que eles fossem vinculados a uma cooperativa determinada. Tá? Isso foi considerado inconstitucional pelo STF, tá? Por conta aí do princípio da isonomia. Ou seja, não se justificava o benefício voltado apenas a quem estivesse vinculado a uma determinada cooperativa. Ok? Deveria então ser isento a todos os transportadores escolares e não apenas aqueles que estivessem vinculados à cooperativa. Portanto, foi considerado inconstitucional a lei nesse ponto. Ok? O CTN traz então algumas questões interessantes no artigo 126, dizendo que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Então, mesmo que uma pessoa seja incapaz, né? Hoje temos como plenamente incapaz apenas os menores de 16 anos, tá? Então, mesmo que o menor de 16 anos venha a adquirir um imóvel, né? Ele deverá, então, pagar o ITBI, se for o caso, né? Ou caso ele seja donatário, terá que recolher o ITCMD, né? O inciso 2 diz que a capacidade tributária passiva independe de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Então, mesmo que a pessoa esteja privada ou limitada com relação ao exercício de atividades civis, comerciais e profissionais, ela ainda assim será contribuinte para fins de recolhimento de tributos, ok? E também o inciso terceiro diz que a capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Ou seja, aquela pessoa jurídica que ela não está regular perante a junta comercial ou perante o registro civil das pessoas jurídicas, ainda assim ela terá capacidade tributária passiva, devendo recolher os tributos normalmente, ok? É o caso das sociedades de fato. Ainda dentro do escopo da isonomia, a gente vai ver sobre a isonomia e a capacidade contributiva, porque o artigo 145, parágrafo 1º, ele traz esse subprincípio aqui que nós chamamos de capacidade contributiva. Segundo o parágrafo 1º do artigo 145, então, diz o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Tá? Então perceba aqui que essa norma aqui é voltada a impostos, todavia existe entendimento do STF de que se trata, na verdade, de um princípio voltado a todos os tipos de tributos, não apenas a impostos, ok? Então eles precisam ter um caráter pessoal e graduado à medida da possibilidade, né, e à medida do patrimônio, rendimento e atividades econômicas do contribuinte, ok? Isso não fere a isonomia. Pelo contrário, é uma forma de garantir a isonomia material aqui aos casos concretos. Então, o Alexandre Maza, ele diz que trata-se de um desdobramento do princípio da isonomia, na medida em que o ideal almejado pela capacidade contributiva é tributar os contribuintes na proporção de suas riquezas, observando a fórmula clássica de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais em matéria de tributação. E, como eu havia dito, o STF diz que aplica-se a todos os tipos de tributos e não apenas a impostos. Isso consta desse recurso extraordinário que você pode pesquisar.
Entrando agora no princípio da irretroatividade, o artigo 150 diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos. A linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Tá? Então, os fatos geradores que tenham ocorrido antes do início da vigência da lei, que trata sobre o tributo, que instituiu, né, ou aumentou o tributo, não vai poder ser essa lei não vai poder ser aplicada com relação a tais fatos geradores, ok? O MASA, ele vai dizer o seguinte: o princípio da retroatividade é um desdobramento da garantia da segurança jurídica e tem como objetivo específico impedir que novas leis tributárias alcancem fatos anteriores à data de sua vigência. Ok? Então traz aqui a questão da segurança jurídica, né, como sendo aqui um princípio fundamental aqui para a preservação dos direitos dos contribuintes, ok? Porém, existem algumas exceções que constam lá do CTN, no artigo 106, tá? Vamos ver quais são. Então, o artigo 106 do CTN vai dizer que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Tá? Então, às vezes a lei ela vem para apenas interpretar uma questão que não está bem clara, desde que ela seja expressa no sentido de ser uma lei interpretativa, ela vai poder ser aplicada a um ato ou fato pretérito, ok? Porém, não vai ser possível a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados, pois já que havia realmente uma dúvida, né, legítima com relação à forma de cumprimento daquela lei, não seria então de todo recomendável a aplicação de penalidades e multas a respeito daquela interpretação que vinha sendo feita de forma errada, né, conforme a nova lei que veio posteriormente. Outra coisa, a lei ela vai se aplicar também a fatos ou atos pretéritos, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Nos casos em que deixe de definir aquele ato como infração, tá? Ou seja, sendo mais benéfico para o contribuinte, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, né? Novamente aqui, melhor para o contribuinte, e quando lhe combine a penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Então temos aqui o famoso princípio muito comum no direito penal, que a lei retroage, né, em favor do réu. Nesse caso aqui, a lei vai retroagir em favor do contribuinte, ok? Já que vai combinar uma penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo da prática do fato gerador, ou do ato, né, que não tenha sido efetivamente julgado. Ainda a respeito do princípio da retroatividade, temos a súmula 584 do STF, que ela não teria sido recepcionada. Ela diz o seguinte: ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Tá? Então veja aqui que, no caso, o STF entendia, né, isso antes da Constituição Federal, que era possível calcular o imposto de renda que seria entregue no ano seguinte ao do ano base, levando-se em conta aqui a legislação vigente na época da apresentação da declaração. Né? Ou seja, estaria contrário aqui ao princípio da irretroatividade. Né? Pois, tendo em vista que o contribuinte ele sequer teria como saber quanto ele pagaria de imposto de renda, pois no ano seguinte poderia alterar a lei, né, e aumentar a alíquota, enfim, e aí a lei vigente seria menos benéfica, em regra, ao contribuinte. Né? Então, a doutrina aqui é bem firme no sentido de dizer que essa súmula aqui ela não foi recepcionada. Entrando então no princípio da anterioridade, o artigo 150 vai dizer que é vedado aos entes, inciso 3º, cobrar tributos. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei em que os instituiu ou aumentou, tá? Esse é o princípio da anterioridade ou anterioridade anual. E C. Antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Tá? Então a linha B, aqui em cima, a gente acabou de ler, sobre o princípio da anterioridade anual, e aqui a gente está falando da anterioridade nonagesimal, ok? Então, essa parte aqui, a linha C, melhor dizendo, ela foi incluída por uma emenda constitucional de 2003, a emenda número 42, tá? Então, hoje temos dois tipos de anterioridade, aqui, dois princípios da anterioridade. Então, em regra, né, os tributos, eles precisam observar, a cobrança de tributos precisa observar tanto
a anterioridade anual quanto a anterioridade nonagesimal. O Alexandre Maza vai dizer que, nos termos do artigo 150, inciso 3, B e C da Constituição, tributo instituído, ou seja, criado ou majorado, aumentado, em um exercício, ano, somente poderá ser exigido no ano seguinte, respeitado o intervalo mínimo de 90 dias. Ou seja, ele resumiu aqui exatamente qual é o escopo desses dois princípios. Porém, temos as famosas exceções à anterioridade anual, tá? E também as exceções à anterioridade nonagesimal. Então, vamos ver aqui quais são as exceções nesse quadro feito pelo Ricardo Alexandre em seu livro. Ok? Primeiramente, com relação à anterioridade anual. Temos aqui os impostos extrafiscais, tá? Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Os impostos extraordinários de guerra, justamente pela urgência, né, de se cobrar esses impostos. Os empréstimos compulsórios, tanto com relação à guerra quanto em relação à calamidade. Ok? Contribuições para o financiamento de seguridade social. O ICMS monofásico sobre combustíveis e a CID combustíveis. Tá? Então, todos esses aqui, eles podem ser cobrados no mesmo exercício em que forem criados. Tá? No mesmo exercício que forem criados. A depender que vai ser necessária a observância da anterioridade nonagesimal, é o que a gente vai ver em seguida. Mas guardem que esses aqui não precisam respeitar a questão da anterioridade anual. Já as exceções aqui à anterioridade nonagesimal, também criado pelo Ricardo Alexandre, esse quadrinho, ele fala aqui quais são as exceções, né? Então, a noventena. Então, os impostos extrafiscais constam aqui novamente, o imposto de importação, exportação e IOF, né? Notar a falta aqui, a ausência apenas do IPI, né? Portanto, o IPI, ele pode ser majorado, né? E pode ser cobrado no mesmo exercício, porém, ele precisa observar a noventena, ok? Ele só poderá ser cobrado 90 dias depois. Não é o caso do imposto de importação, exportação e IOF. Então, esses impostos aqui, eles podem ser cobrados imediatamente, ok? Da mesma forma, os impostos extraordinários de guerra, tá? Os empréstimos compulsórios, tanto quanto relativos à guerra ou calamidade. Também o imposto de renda, a base de cálculo do IPTU e a base de cálculo do IPVA, tá? Então, aqui tratando esses três últimos aqui, que são novidade no quadro, né? O imposto de renda, a base de cálculo do IPTU e a base de cálculo do IPVA. Porque geralmente eles majoram esses tributos, né? A base de cálculo, a base do IPTU, do IPVA, enfim, realmente nos últimos meses do ano, para aproveitar toda a valorização daqueles bens ao longo do ano, tá? Então, mesmo que a base de cálculo do IPTU seja alterada, no caso em dezembro de determinado ano, ele já poderá ser cobrado com a nova base de cálculo em janeiro, ok? Da mesma forma IPVA e da mesma forma o imposto de renda, tá? Ficando claro aqui que não são exceções, esses três aqui, não são exceções à anterioridade anual, tá? Então somente poderá ser cobrado a partir do próximo exercício, porém sem a necessidade de aguardar 90 dias. Indo agora para o princípio da vedação ao confisco, o artigo 150 diz que é vedado aos entes utilizar tributo com efeito de confisco, tá? Então aqui temos mais um importante princípio, né, que visa resguardar aqui direitos do contribuinte. O Ricardo Alexandre ele diz o seguinte: o princípio da vedação ao efeito confiscatório também pode ser denominado de princípio da razoabilidade ou proporcionalidade da carga tributária. A ideia subjacente é a de que o legislador, ao se utilizar do poder tributário que a Constituição lhe confere, deve fazê-lo de forma razoável e moderada, sem que a tributação tenha por efeitos impedir o exercício de atividades lícitas pelo contribuinte, dificultar o suprimento de suas necessidades vitais básicas ou comprometer seu direito a uma existência digna, tá? Muito bonito na teoria, né? Mas na prática a gente percebe realmente que nem sempre a carga tributária ela observa que a razoabilidade e a proporcionalidade, né? O Alexandre Maza, também tratando sobre o mesmo tema, diz o seguinte: no caso de tributação extrafiscal, como ocorre com o imposto sobre importação, exportação e principalmente o IPI, as finalidades não arrecadatórias motivam a projeção das alíquotas a patamares bastante elevados, sem que necessariamente ocorra o efeito confiscatório, tá? Então, nesses casos aqui de tributação extrafiscal, em que o objetivo do Estado é realmente regular as relações de mercado, enfim, nesses casos aqui, o princípio do não confisco ele é relativizado, né? De modo que, às vezes, para chegar ao objetivo desejado, o Estado ele realmente vai aplicar uma alíquota bastante alta sobre determinados produtos, ok?
Temos até uma questão aqui que foi feita pela ESAF, né, no concurso para auditor da Receita Federal em 2009, dizendo que uma alíquota do imposto sobre produto industrializado de 150%, por exemplo, não significa necessariamente confisco, tá? Está correto aqui essa assertiva. Então veja que uma alíquota de 150% é considerado como não confisco, ok? Então, por se tratar aqui de um imposto extrafiscal, existe essa relativização e que a gente precisa estar atento quanto a isso. Outra coisa é que o princípio da vedação ao confisco também se aplica às multas tributárias. Então, na aplicação de multas tributárias, né, o fisco aí precisa observar a questão da vedação ao confisco. Mais um princípio, o princípio da não limitação agora. O artigo 150 da Constituição diz que é vedado aos entes, inciso 5, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então veja aqui que, embora não se possa estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, pode-se cobrar pedágio, ok? Existe a possibilidade aqui da realização da cobrança de pedágio, né? O Alexandre Mas ele vai dizer que o princípio da não limitação impede que o tributo seja utilizado para restringir o trânsito de pessoas e bens no território nacional. E como a exceção que eu disse é os pedágios, né? Que é considerado uma taxa quando ele é cobrado diretamente do ente público, ou uma tarifa ou preço público quando cobrado por concessionária. Tá? Então aqui no caso da taxa tem natureza tributária. Já sendo tarifa ou preço público não tem natureza tributária, ok? Com relação aos pedágios, seria isso. Mais um princípio agora, o princípio da unidade geográfica. Aqui vamos para o artigo 151, ele é voltado à União, tá? É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Tá? Então veja que, em regra, a União não pode instituir tributos que não sejam uniformes em todo o território nacional, né? Dessa forma implicando uma distinção aí, ou preferência em relação a estados, regiões, enfim. Porém, existe uma exceção. A exceção é justamente que é admitida a concessão de incentivos fiscais, né? Destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre diferentes regiões do país, que é o caso da Zona Franca de Manaus, por exemplo. Tá? O Alexandre Maza vai dizer que o princípio da uniformidade geográfica obriga a União a aplicar a mesma alíquota para os seus tributos em todo o território nacional, sem qualquer distinção entre estados, regiões ou municípios. Trata-se de uma projeção do princípio da isonomia na relação entre a União e as demais entidades federativas, proibindo favoritismos ou discriminações negativas no modo como os tributos federais são cobrados nos outros entes políticos. Agora vamos ver o princípio da não discriminação quanto à procedência. O artigo 152 da Constituição diz que é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Tá? Então veja que essa norma é voltada aos estados, ao DF e aos municípios. Então, né, não pode aqui esses entes estabelecer diferenças tributárias, levando-se em conta apenas a procedência ou o destino desses bens. Ok? Então, um exemplo clássico aqui é o IPVA mais elevado para o carro importado, né? Porque aqui estaria diante de uma elevação, né, de uma alíquota, em decorrência da procedência de tal bem. O que é vedado em vista do princípio da não discriminação quanto à procedência. Agora a gente vai entrar na questão das imunidades, pois lembrem que as limitações ao poder do Estado de tributar, elas constituem tanto princípios quanto imunidades. Então, a Constituição traz aqui algumas imunidades tributárias que a gente vai estudar. O Alexandre Maza diz que imunidades são normas constitucionais que limitam a competência tributária, afastando a incidência de tributos sobre determinados itens ou pessoas. Então, esse é o conceito de imunidade tributária. O artigo 150, novamente, da Constituição, diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6, instituir impostos sobre, veja que é somente impostos, ok? Sobre o patrimônio, renda ou serviço um dos outros. Aqui está se tratando da imunidade recíproca ou intergovernamental, tá? E a gente percebe aqui que o parágrafo 2º vai trazer que a vedação constante aqui dessa imunidade recíproca ou intergovernamental é extensiva às autarquias, tá? E fundações instituídas ou mantidas pelo poder público.
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então veja aqui que as autarquias estão cobertas aqui por essa imunidade recíproca e também as fundações. E também o parágrafo 3º trata também desse inciso e a linha, dizendo que não se aplica, né, essa imunidade ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Tá? Então aqui estão excluídas, portanto, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né, que exercem atividade econômica. Porém, é entendimento já sedimentado na jurisprudência de que aquelas empresas públicas e aquelas sociedades de economia mista, né, que, portanto, elas são regidas pelo direito privado, né, natureza jurídica de direito privado, porém que prestam serviços públicos, essas empresas e sociedades de economia mista, elas têm sim essa imunidade recíproca, ok? Então é o caso, por exemplo, dos Correios, que vai ter essa imunidade. É o caso de algumas sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, ok? Então, sempre que houver prestação de serviços públicos, né, haverá então essa imunidade recíproca quanto à isenção, à imunidade, melhor dizendo, dos impostos relativos ao patrimônio, renda ou serviço destes entes. A linha B vai dizer que também não se pode instituir impostos a templos de qualquer culto. Trata-se aqui da famosa imunidade religiosa. Tá? O parágrafo 4º vai dizer que as vedações expressas né, no inciso 6, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Okay? Então veja aqui que existe uma certa limitação quanto ao alcance dessa norma. Também na linha C vai dizer que não se pode instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, tá? Inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então veja que aqui também a questão dos partidos políticos, né? Inclusive as suas fundações, entidades sindicais, dos trabalhadores, apenas dos trabalhadores, verifique aqui. Não se trata de uma imunidade para sindicatos de empregadores, tá? Instituições de educação e também assistência social sem fins lucrativos, né? Também estão imunes aí, do pagamento de impostos, desde que atendidos os requisitos da lei. Aí aplica-se aqui novamente o parágrafo 4º, né? Dizendo que somente se aplica ao patrimônio, renda e serviços dessas entidades relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Na linha D, a gente vai ter a imunidade sobre livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão, a chamada imunidade de imprensa ou cultural. Okay? Na linha E, a gente vai ter os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Isso foi incluído pela Emenda Constitucional 75 de 2013 e diz respeito à imunidade, então, dos CDs e DVDs musicais, né? Desde que sejam autores brasileiros e artistas brasileiros. Ok? Salvo aqui na etapa de replicação industrial dessas mídias. Aí a gente traz outras imunidades importantes, especialmente para atividade notarial e registral. Né? Temos o ITR, a imunidade do ITR sobre pequenas glebas rurais, consta do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2. Da mesma forma, não incide aí o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Essa é a imunidade consta do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. Tá? E outra coisa, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, elas são imunes a todos os impostos, nos termos do artigo 184, parágrafo 5º da Constituição. Aí eu trago aqui um pequeno quadrinho para a gente verificar a diferença entre imunidade e isenção. Tá? A imunidade ela é regida pela Constituição Federal, enquanto a isenção é regida por legislação infraconstitucional. Tá? A imunidade ela não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional, pois trata aqui de um direito e garantia individual, né?
Já a isenção ela pode ser revogada a qualquer tempo. Com relação à imunidade, não há o nascimento da obrigação tributária, vez que se trata de uma proibição ao poder público de instituir o tributo. Na isenção, a obrigação tributária nasce, o tributo é devido, mas a entidade é dispensada pelo poder público de pagá-lo. Na imunidade, não há o direito de cobrar o tributo. Na isenção, há o direito de cobrar, mas ele não é exercido. Portanto, aqui é a diferença entre imunidade e isenção, né? Levando-se em conta que, em especial, a questão da imunidade ser regida pela Constituição e a isenção pela legislação infraconstitucional. Também devemos diferenciar imunidade de não incidência. A não incidência, a hipótese de não incidência, também chamada, ela é a atipicidade, ou seja, não existe o fato gerador. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, ainda não existe, não foi instituído um imposto sobre a propriedade de aeronaves. Tá? Então, quem detém a posse, a propriedade de uma aeronave, não vai pagar um imposto por conta disso, ao contrário dos veículos automotores em que se paga IPVA. Okay? Então, trata-se, pois, de uma hipótese de não incidência. Tá? Temos aqui uma questão de concurso da FCC para analista judiciário do TRF2 em 2012, dizendo que o fato gerador está fora do alcance da regra jurídica, não nascendo assim a obrigação de pagar o tributo. O fato ocorrido é atípico. Tal situação diz respeito à não incidência. Foi o que a gente acabou de dizer, né? O fato gerador aqui está fora do alcance, né, da regra jurídica. Não nasce a obrigação de pagar tributo, pois o fato é atípico. Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula de Direito Tributário para concurso de cartório. Até lá, um abraço.